Quem foi a esposa de Caim? De onde ela surgiu? Como se conheceram? Estas são algumas das várias perguntas que surgem quando tratamos deste assunto. Algumas delas responderemos neste vídeo. Fique conosco, deixe seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. A Bíblia nos relata no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Talvez nenhuma mulher mencionada nas Escrituras tenha causado mais confusão entre os cristãos. No Jardim do Éden, a humanidade começou com duas figuras feitas à mão por Deus, Adão e Eva. Como os primeiros seres humanos, Adão e Eva eram portadores da imagem de Deus, puros e belos. Sua existência era um testemunho do amor e da criatividade de Deus. Da união desses dois vieram seus descendentes. Entre seus filhos, dois nomes se destacam: Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Logo depois, Abel, seu irmão, veio ao mundo. Suas histórias de amor, ciúme e tragédia serviram como exemplo para a experiência humana. Muitos acreditam que Caim foi o primogênito de Adão e Eva, o primeiro homem e mulher criados por Deus. Infelizmente, Caim é mais conhecido por cometer o primeiro assassinato na Bíblia. À medida que a narrativa se desenrola, surge uma questão após os eventos infames em que Caim, num acesso de ciúme e raiva, mata seu irmão Abel, e então é exilado para a terra de Nod. O nome Nod significa vagando em hebraico. A terra de Nod não é descrita em detalhes, mas seu nome simboliza o destino de Caim como um errante e exilado. Lá, a Bíblia menciona: Caim se deitou com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. A pergunta persistente que intriga muitos é: quem foi sua esposa? De onde ela veio? Quando lemos os primeiros capítulos de Gênesis, somos apresentados a Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, após o ato trágico de assassinato de Caim, as Escrituras nos dizem que ele se mudou para a terra de Nod e teve descendentes. Isso nos leva a questionar: de onde veio sua esposa? A Bíblia nos dá algumas pistas que podem ajudar a desvendar esse mistério. Uma coisa que sabemos com certeza é que Adão e Eva tiveram muitos filhos. A Bíblia diz: depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5:4. Esse versículo implica que, além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram inúmeros outros filhos. Se for esse o caso, é lógico supor que Caim se casou com uma de suas irmãs ou um parente próximo. Mas não é errado casar com um parente? Hoje, casar com um parente próximo é mal visto, principalmente por causa das possíveis complicações genéticas. No entanto, as coisas eram diferentes nos primeiros dias da humanidade. Caim se casou com sua irmã ou outro parente de sangue. E Gênesis 5, versículo 4 afirma especificamente que Adão teve filhos e filhas. O casamento entre parentes próximos não era proibido naquela época, nem apresentava riscos genéticos. Só muito mais tarde, no livro de Levítico, Deus estabeleceu leis proibindo casamentos entre membros próximos da família. Foi quando Deus deu ao povo a lei de Moisés que ele estabeleceu leis que proibiam um homem de se casar com sua irmã ou sobrinha. Nenhum de vocês se aproximará de um parente próximo para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 18, versículo 6. Naquele tempo, Deus proibiu o casamento entre os seguintes: mãe, pai, irmã, irmão, meio-irmão, esposa do irmão, tia, tio, madrasta, neta, nora e genro. Antes dessa época, isso não era proibido. Deus proibiu o casamento entre parentes próximos no tempo de Moisés para proteger contra o aumento da chance de descendentes deformados resultantes de tais uniões. Além disso, a saúde futura da nação de Israel foi assegurada por esse mandamento. Ademais, o mandamento contra esse tipo de prática fortaleceu a estrutura da unidade familiar. O tempo não é mencionado. É importante notar que a Bíblia não fornece informações sobre quando Caim matou Abel, ou a idade em que esse assassinato ocorreu. As Escrituras apenas afirmam que isso aconteceu no fim dos dias. Não é necessário supor que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes na época. Se cada um deles tivesse mais de 50 anos, poderia haver um número significativo de pessoas vivendo naquela época. Isso é apoiado pelo fato de que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas além de Caim e Abel. Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem,
e deu-lhe o nome de Sete. Depois de gerar Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Deus havia prometido multiplicar grandemente a concepção de Eva. De acordo com a tradição judaica, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Isso significa que havia muitas pessoas vivendo na época de Caim e Abel. Estima-se que aproximadamente 32 mil pessoas poderiam estar vivas quando esse trágico evento ocorreu. Além disso, Gênesis 5 documenta a longa duração de vida dos descendentes de Adão. Se assumirmos que cada casal teve filhos por apenas metade de sua vida, a população na época da morte de Adão poderia ter sido bastante grande. Além disso, a genealogia em Gênesis 5 indica que cada descendente de Adão, até Lameque, teve outros filhos e filhas. Com esses fatos em mente, não haveria problema em encontrar uma esposa para Caim. Antes de seu banimento, Caim poderia ter tido muitas mulheres de quem escolher uma esposa. Os cristãos que possam ter preocupações com essa resposta devem considerar que, de acordo com a Bíblia, os netos de Noé não tiveram outra escolha a não ser se casar com seus irmãos ou primos, pois não havia outras pessoas naquele tempo. Também vale a pena notar que Abraão se casou com sua meia-irmã. Gênesis 20, versículo 2. Isaac, por outro lado, se casou com Rebeca, filha de seu primo Betuel. E Jacó, que era primo de Lia e Raquel, casou-se com ambas. Portanto, é evidente que a Bíblia não proibiu o casamento entre parentes próximos até o tempo de Moisés. Gênesis 20, versículo 12 diz: Além disso, ela é, na verdade, minha meia-irmã. Ela é filha de meu pai Terá, mas não de minha mãe, e ela se tornou minha esposa. Enquanto isso, o pai de Moisés, Anrão, casou-se com a irmã de seu pai, sua tia, Joquebede. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Anrão casou-se com a irmã de seu pai, Joquebede, e ela deu à luz Arão e Moisés, e Anrão viveu 137 anos. Com base nas informações fornecidas na Bíblia, não está claro com quem Caim se casou. No entanto, podemos fazer uma suposição lógica de que ele provavelmente se casou com um de seus parentes próximos. De acordo com Gênesis 4:14, Caim temia por sua vida após matar Abel, o que implica que já havia outros descendentes de Adão e Eva vivendo no mundo. O fato de que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos antes de Caim se casar é mencionado em Gênesis 5:4. É altamente provável que, além de filhos, também houvesse netos de Adão e Eva vivendo na época da morte de Abel. Alguns sugerem que a esposa de Caim pertencia a um grupo de humanos pré-adâmicos que existia antes de Adão e Eva. No entanto, essa hipótese levanta mais perguntas do que respostas. A Bíblia deixa claro que Adão foi o primeiro homem criado, e a ideia de que Caim poderia ter se casado com alguém dessa raça pré-existente contradiz isso. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou, ou seja, criou o corpo do homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivo, um indivíduo completo em corpo e espírito. Além disso, sua esposa Eva recebeu esse nome porque era a mãe de todos os seres vivos. Gênesis 3:20 fala: O homem deu à sua esposa o nome de Eva, fonte de vida, geradora de vida, porque ela era a mãe de todos os vivos. Esses dois fatos excluem a ideia de uma raça pré-adâmica da qual Caim teria escolhido uma esposa. Alguns estudiosos da Bíblia propõem que a existência de outros humanos além de Caim e Abel pode ser explicada sugerindo que Caim e Abel não foram necessariamente os primeiros dois filhos de Adão e Eva. Eles argumentam que outros filhos e filhas podem ter nascido antes de Caim e Abel, e que a Bíblia está apenas enfatizando esses dois. No entanto, a Bíblia não menciona nenhum outro filho de Adão e Eva antes de Caim e Abel. É possível que outros filhos tenham existido antes de Caim e Abel, mas tal afirmação carece de suporte nas Escrituras e não pode ser completamente verificada. Se toda a humanidade realmente descende de Adão e Eva, e seus dois primeiros filhos foram Caim e Abel, então como explicamos a existência da esposa de Caim? E Caim conheceu sua esposa, e ele construiu uma cidade. O início da indústria e da urbanização pode ser visto aqui. Desde o princípio foi uma cidade centrada no homem. A cidade foi nomeada em homenagem a seu filho, e não centrada em Deus. A queda da raça humana continuou e até aumentou nas gerações seguintes a Caim. Gênesis 4, versículos 18 a 22 conta: Enoque gerou Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Então Lameque tomou para si duas esposas.
O nome de uma era Ada, e o nome da segunda era Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Quanto a Zilá, ela também deu à luz Tubal-Caim, o instrutor de todo artífice em bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. É possível que Lameque signifique conquistador em hebraico. De acordo com a genealogia de Caim, ele foi o sexto filho de Adão. A arrogância de Lameque contrasta com a piedade de Enoque, que foi o sexto descendente de Adão na linhagem de Sete. Os nomes de suas esposas e filha mostram a ênfase de seu coração. Ada significa prazer, enfeite ou beleza. Zilá significa sombra, provavelmente referindo-se a uma luxuosa cobertura de cabelo. O nome de sua filha era Naamá, que significa agradabilidade. A cultura de Lameque era voltada para a beleza física e exterior. Em Gênesis 4 lemos: Lameque disse às suas esposas Ada e Zilá: Ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Prestem atenção às minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me golpear. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque, então 77 vezes. Lameque vangloriou-se de ter matado outro homem, e o fato de acreditar que podia prometer uma retribuição mais significativa do que a de Deus demonstra uma degeneração gradual da humanidade. A raça humana experimentou uma rápida deterioração, o que pode ser descrito como uma desevolução. Lemos: Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque, então 77 vezes. Isso é uma representação de uma perspectiva centrada no homem. A cidade era a cidade de Caim. O foco de Lameque estava em suas belas esposas e em sua força percebida. Mas apesar de toda a jactância de Lameque, nem ele nem seus descendentes são mencionados novamente na Bíblia. Ele não levou a nada. Às vezes, maldições podem vir de gerações anteriores. Isso significa que não há esperança? A raça humana continua assim? Não há esperança. À medida que avançamos, descobrimos que Deus providenciou um remédio. O membro mais notável dos descendentes de Caim é o jactancioso Lameque. As 21 palavras de seu discurso constituem o que muitas vezes é considerado um exemplo da poesia mais antiga. Como o início de vários aspectos da civilização é destacado nesta seção, o intercâmbio de golpes talvez denote o início da guerra entre os humanos. Curiosamente, com todos os inícios citados nesta passagem, não há menção da origem da realeza. Isso é de especial interesse, já que nos registros do Antigo Oriente Próximo, a realeza é um dos desenvolvimentos mais significativos dentro da civilização. Construção de cidades, múltiplas esposas e o início de guerras são 3 elementos mais consistentemente associados aos reis na literatura antiga. Em Gênesis 4, Lameque está mais intimamente associado às ações típicas vinculadas à realeza. O texto passa de Caim impenitente para Lameque desafiador. A violência é glorificada, e a marca de Caim não é mais vista como um estigma de exílio, mas como um emblema de honra que oferece proteção equivalente à invulnerabilidade. Os versículos 17 a 24 listam a posteridade de Caim e uma série de primeiros acontecimentos. A primeira cidade chamada Enoque, o primeiro caso de poligamia, o início da pecuária organizada, o início da arte da música e da metalurgia, e a primeira canção sobre violência e derramamento de sangue. Na canção, Lameque explica às suas esposas que matou um jovem em legítima defesa, mas que por não ter sido premeditado como o assassinato de Caim, Lameque seria muito mais imune à represália. Pelo discurso de Lameque registrado aqui, e provavelmente muito comentado naqueles tempos, ele parece ter sido um homem perverso. Primeiro, observe como ele fala arrogantemente com suas esposas, como alguém que esperava grande respeito e obediência. Ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Segundo, como ele foi sanguinário e brutal com os que estavam ao seu redor. Matei, ou mataria um homem por me ferir e um jovem por me golpear. Ele se declara um homem de espírito feroz. À medida que a família de Caim perpetuava mais rebelião contra Deus, a linhagem de Caim construiu a cidade do homem. Este projeto atingiu seu clímax mais tarde, com a construção da Torre de Babel. Tanto naquela época quanto agora, homens sem Deus são impulsionados a construir grandes impérios em desafio a Deus. Eles tipicamente consolidam o poder para estabelecer um governo vazio da regra de Cristo. Desde que Caim construiu sua primeira cidade,
Esta tem sido a paixão dos homens que fogem de Deus. Considere também a rebelião adicional de Lameque, trineto de Caim. Mais de um século após a declaração de Deus contra Caim, Lameque continuou a zombar e distorcer a palavra de Deus. Como essa passagem nos ensina a andar com Deus em fé e obediência? A vida do vagabundo, do errante e do estrangeiro é amaldiçoada. É uma vida vazia de relacionamentos duradouros, responsabilidade e comunidade autêntica. É muito o retrato da vida na cidade moderna. À medida que os homens constroem suas cidades e vagueiam de comunidade em comunidade, eles gradualmente desistem de manter relacionamentos próximos e responsabilidade. Um coração que constantemente busca se afastar dos relacionamentos com Deus e com irmãos e irmãs não é algo que devemos desejar. Essas pessoas se tornam cada vez mais confortáveis em seu mundo de anonimato. Em vez disso, devemos nos esforçar para ter bons relacionamentos com nossas famílias e igrejas. Isso é tudo o que sabemos sobre a família e a posteridade do amaldiçoado Caim, até que os encontramos todos exterminados no dilúvio universal. Após essa terrível história de desobediência na linhagem de Caim, o capítulo termina com uma luz de esperança. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus escolheu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete no lugar de Abel. Sete ilustrou o mesmo tipo de adoração que seu irmão falecido Abel, à medida que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. A adoração orgulhosa, como praticada por Caim, aponta para si mesmo. A adoração humilde, como praticada por Abel e Sete, clama a Deus. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.